Carlos VII da França, Joana d'Arc. O Carlos VII ele nasceu em 1403. Era filho do rei Carlos VI. E algumas fontes dizem que sua infância foi meia conturbada, porque além dele ser rejeitado pelo pai, que ficou louco, né? E também havia uma desconfiança de que ele não era filho do rei, e sim do irmão do rei, do Luís de Orleans. E também ele foi rejeitado pela sua mãe, que não o apoiava e tal. E com isso a Yolanda de Aragão, que mais tarde veio ser sua sogra, e uma das figuras bem importantes na retomada da França, né? Na virada da França, nessa Guerra dos 100 Anos, junto com Joana d'Arc. Ela o acolheu e levou ele para morar com ela e tal, nos seus palácios. A Yolanda ela é considerada a mulher mais bela e sábia de toda a cristandade, e nasceu em Saragoça. Ela era a filha mais velha do rei João I de Aragão e de Joana de Aragão, e neta materna do João II da França. Com a vitória da Inglaterra sobre a França na Batalha de Azincourt, em 1415, o Ducado de Anjou ele ficou ameaçado, porque o rei Carlos VI estava louco, e também havia uma guerra civil entre os borgonheses e os Armagnacs. A França ela ficou praticamente desgovernada, com a aliança do Duque de Borgonha, o João Sem Medo, com a Inglaterra, e também tinha o apoio da rainha francesa, Isabel. Tinha a fama de ser promíscua. Ela trabalhava para que o seu filho não ascendesse ao trono. Então a Yolanda e o Luís II, seu marido, que era Duque de Anjou e rei de Nápoles e também de Jerusalém, e havia se casado com ela para cessar uma disputa e, sei lá, um acordo de paz entre o reino de Aragão e a casa de Anjou, e disputavam Nápoles. E daí, temendo esse fortalecimento do João Sem Medo, eles se mudaram para Provença, levando o futuro Delfim, Carlos VII. Com a loucura e essa confusão no reino, os dois filhos mais velhos do rei francês, Carlos VI, que eram o Luís e o João, eles ficaram sob o cuidado do Duque de Borgonha e acabaram morrendo ainda cedo. Daí o Carlos VII ele passou a ser o Delfim e estava sob a proteção da Yolanda. Ela negou a ordem da rainha em retornar à corte e trazer o seu filho de volta. Ela peitou a rainha e não quis devolver o Carlos VII, e mandou uma resposta para a rainha, dizendo assim: nós não criamos esse aqui para que a senhora o faça morrer como seus irmãos, nem enlouqueça como o pai que se tornou inglês como a senhora. E mais tarde casou ele com sua filha, a Maria de Anjou. Ele teve 13 filhos com a sua esposa, a Maria de Anjou, entre eles o Luís XI, que o sucedeu. E daí ela tornou-se a sogra dele, e foi crucial na sobrevivência da dinastia de Valois na França. O Carlos foi conde de Poitiers e também duque de Tourine em 1416. E em 1417, com a morte de seus irmãos, ele passou a ser o Delfim. Em 1417, o marido da Yolanda, Luís II, morreu, e ela passou a governar a cidade de Anjou como regente do seu filho. Mais tarde, o João Sem Medo também morreu, e o Carlos VI ele acabou assinando o Tratado de Troyes, que deserdou o Carlos VII em 1420, e fazia do rei inglês, o Henrique V, o seu herdeiro ao trono francês. Mas em 1422, o rei Carlos VI e também o Henrique V morreram. Daí o Carlos VII, que tinha 19 anos, ele tornou-se o rei. Porém, na Inglaterra, o Henrique VI, que era o herdeiro da Inglaterra e tinha 13 anos,
e era filho do Henrique V, e da irmã do Carlos VII, que era Catarina de Valois. E o rei Henrique VI, ele também foi coroado rei francês. O reino francês, ele se resumia basicamente no sul do Loure, e a Inglaterra, ela ocupava boa parte no noroeste do reino, inclusive a capital Paris e a cidade de Reims, onde os reis franceses eram coroados. Nos últimos anos, o exército francês havia sofrido várias derrotas devastadoras, né? E o exército francês, ele estava muito desmoralizado e também vivia na defensiva. E com isso, devido ao reino francês encontrar-se acuado, os ingleses, eles buscaram reforço e recrutaram um exército para atacar esse último reduto de resistência do Delfim, na cidade murada de Orleans. E os ingleses fizeram um cerco e bombardearam a cidade. E daí a cidade de Orleans ficou por 6 meses sitiada ali. Ela resistiu bravamente por falta de alimento e tal. E daí os ingleses ocuparam Orleans. Então a Yolanda, como uma grande diplomata que era, ela ganhou o apoio do Arthur de Richmond, que mais tarde tornou-se o condestável da França em 1425. E para espionar os nobres e tal, ela arranjava as mulheres bonitas e fazia com que elas fossem amantes dos nobres. E daí elas espionavam esses nobres para a Yolanda. A Yolanda, ela morreu aos 59 anos, em 1442. E quando tudo parecia perdido, em 1429, surge uma jovem camponesa, cujo pai era um artesão, que tinha por volta de 16 anos, de nome Joana d'Arc. A Joana, ela nasceu por volta de 1412 e era muito religiosa, vivia em oração. E aos 13 anos ela passou a ter visões, qual o anjo Miguel, arcanjo, também Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, falavam que ela deveria libertar a cidade de Orleans e conduziu o rei Carlos a Reims, onde ele deveria ser coroado. Ela foi levada à presença do Delfim pelo capitão da guarnição, a Margnac, o Robert de Baudricourt, até Chinon, onde o Delfim se encontrava. E no início o Delfim ele resistiu em recebê-la, mas algumas fontes dizem que ele foi convencido pela Yolanda, sua sogra, que daí ela viu uma oportunidade, né? A Joana, por esse tempo, ela já era bastante popular, e alguns dizem que o Delfim colocou um servo no trono e se escondeu no meio da multidão, e ela acabou reconhecendo ele. Enfim, depois deles conversarem em particular e tal, o Delfim entregou um exército no seu comando, e ela comandou um exército de mais de 4.000 homens, e acabou que ela conseguiu libertar Orleans, que havia sido conquistada pelos ingleses 8 meses antes. E Yolanda dava total apoio e auxiliava Joana. E após conquistar Orleans, os ingleses achavam que ela atacaria Paris, mas ela marchou pelas margens do rio Loure e foi conquistando devagar e tal até chegar a Reims, onde o rei Carlos VII acabou sendo coroado. Ele foi coroado na Catedral de Notre-Dame, em Reims, em 1429. Com as vitórias de Joana, a moral do exército francês ascendeu, e os ingleses e também os bourguignons, que eram aliados, eles passaram a temer o exército francês, sob o comando de Joana. Após a coroação, a personalidade do Carlos mudou. Ele no início era inseguro, também indeciso, e tornou-se enérgico e audacioso. E também nomeou algumas personalidades que o ajudaram muito. Entre eles, os irmãos Burel, que eram gêmeos, também o chanceler Juvenal de Ursins, e ele também tinha um amante.
e teve 4 filhos com a sua amante, a Agnes Sorel, que morreu em 1450. Então, após a coroação do Delfim, a Joana ela tecnicamente havia cumprido a sua promessa. E daí o Delfim ele lhe ofereceu o título de nobreza para ela e sua família em 24 de dezembro de 1429. Nesse período, o Carlos ele havia se distanciado da Joana, preferia mais dialogar com os borgonheses e tal. E a Joana ela continuou a sua campanha, mesmo que quase que sozinha, e contratou mercenários com seus próprios recursos. E daí ela marchou para Paris, que ainda estava sob o domínio dos ingleses. E ela acabou sendo ferida com uma flechada e tal, numa batalha para tentar retomar Paris, onde os ingleses acabaram se retirando e se fixando em Rouen. Em 1430, ela acabou sendo capturada pelos Borgonhões na batalha em Copenhague, durante um ataque ao campo de Margny, onde mais tarde foi conduzida ao castelo de Beaurevois e mais tarde vendida aos ingleses, que o levaram para Rouen, onde ela foi presa e julgada e condenada. O tribunal era presidido por Pierre Cauchon, bispo de Belvais, e pelo dominicano Jean Lemaitre, que era inquisidor da França, e foi condenada por heresia. E os inquisidores alegaram, entre outras coisas, que ela usava roupa masculina e ela havia tentado se suicidar na prisão e por suas visões. Em maio de 1461 foi queimada na Praça do Velho Mercado em Rouen e suas cinzas jogadas no Rio Sena, com o objetivo dela não se tornar um mito, né? E em 1456 o seu processo ele foi anulado. Em 1475 o Carlos consegue o apoio do Duque de Borgonha, o Filipe o Bom, filho do João Sem Medo, que passa para o seu lado, e daí o Carlos consegue recuperar a maior parte dos seus territórios, exceto Calais. Após a morte da Joana d'Arc, ele restaurou as finanças com a ajuda do Jacques Coel e também reorganizou o exército com a ajuda do Dunois e também dos irmãos gêmeos Boreal, o Jean e o Gaspar. Eles organizaram uma poderosa artilharia e a partir daí apenas Bordeaux que continuava apoiando os ingleses. Nesse período os ingleses eles estavam envolvidos lá na Guerra das Duas Rosas, que era uma guerra dinástica. E com essa ajuda de Bordeaux, os ingleses tentaram reconquistar a Aquitânia, mas não foram páreo para o exército francês, comandado pelo Dunois e pelos irmãos gêmeos, onde teve um confronto decisivo em frente às muralhas de Castillon, e morreram milhares de soldados, e a França saiu vitoriosa, graças a essa poderosa artilharia. A partir daí, os ingleses renunciaram para sempre à Aquitânia e retornaram para a Inglaterra. Os franceses conseguiram expulsar os ingleses em 1453. E assim o Carlos VII saiu vitorioso da Guerra dos 100 Anos. E também em 1453 houve a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. E após essa vitória da França, o Carlos VII ele enfrentou ainda a rebeldia do seu filho Luís, o Luís XI, que se aliou aos seus vassalos contra ele, com o apoio do seu antigo rival, Filipe o Bom, que era filho do João Sem Medo. O Carlos VII morreu em 1461, aos 58 anos, e foi sucedido pelo seu filho rebelde, o Luís XI. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.